essa apresentação busca discutir rapidamente a questão hoje importante, que é a exploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Santos, na camada pré-sal, e os efeitos dessa exploração e produção no desenvolvimento da região da Baixada Santista. Todo mundo sabe que é uma coisa extremamente importante hoje a descoberta do petróleo e gás na Bacia de Santos, nas camadas pré-sal, e que é uma riqueza hoje extremamente importante para o Brasil, uma das maiores recursos hoje disponíveis na área de petróleo e gás, e evidentemente essa exploração e produção traz impactos importantes no desenvolvimento regional. Bom, antes de falar propriamente dito do petróleo e gás na Bacia de Santos e nos efeitos regionais, eu me permito fazer uma rapidíssima apresentação da região da Baixada Santista, da sua realidade geográfica e histórica. A região metropolitana da Baixada Santista é uma região criada institucionalmente desde 1996, foi a primeira região metropolitana não vinculada a uma capital de estado no Brasil e que abrange 9 municípios. Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Compreende uma área de 2.373 km² e tem uma população, segundo dados do IBGE de 2008, da ordem de 1.652.000 habitantes. Bom, como é que essa região se desenvolveu, a região da Baixada Santista? E esse desenvolvimento foi muito focado na cidade de Santos, a cidade polo dessa região, a cidade mais importante da região e, historicamente, uma das cidades importantes do Brasil. Bom, os eixos de desenvolvimento da região foram basicamente 4. Vamos lá. O primeiro deles é o Porto de Santos. O Porto de Santos sempre existiu. Aliás, a cidade, a Vila de Santos foi criada no século XVI porque os portugueses que aqui chegaram, perceberam que aqui havia condições adequadas para a instalação de um porto. Durante todo o período colonial, ele ficou bastante estagnado, sem muita importância. A importância dele vai crescer a partir do final do século XIX, com a produção de café no estado de São Paulo. Primeiro na província de São Paulo, depois no estado de São Paulo. E o Porto de Santos é o porto de escoamento da produção cafeeira. E o Porto de Santos tem uma configuração moderna a partir da concessão da exploração do Porto de Santos à Companhia Docas de Santos, que data por volta de 1880, uma concessão que durou aí quase 100 anos. A concessão, na verdade, foi por 90 anos, a partir de 1890. E aí o porto cresceu, se implantou um porto moderno, com armazéns, com linhas férreas, com usina hidrelétrica, enfim, e se tornou no maior porto da América Latina a realidade atual do Porto de Santos. Então, o porto é um marco no desenvolvimento regional. O segundo eixo, que eu já adiantei, é relacionado aos negócios do café. Quer dizer, com a exportação de café crescente pelo Porto de Santos no final do século XIX, o que aconteceu é que os negócios do café, as atividades comerciais ligadas à exportação de café, as casas comissárias, exportadoras, o sistema financeiro, os bancos, seguradoras, todos eles, inclusive armazéns gerais, se estabeleceram aqui na cidade de Santos. Então se criou um complexo cafeeiro responsável por a criação de empregos, renda e tal. Então, porto e café são os dois primeiros grandes eixos do desenvolvimento regional. Os dois outros eixos, um é ligado às atividades de lazer, entretenimento, veraneio e turismo. Isso foi acontecer especialmente a partir dos anos 50, com a inauguração da Via Anchieta, moderna ligação rodoviária que ligou Santos e a região da Baixada Santista ao Planalto. A importância disso é notável, porque as atividades de lazer e entretenimento ligadas, evidentemente, ao mar, à praia, foram muito importantes, tá certo? Então, embora eu tenha muita dúvida de dizer que aqui na região houve um polo de turismo
A palavra turismo sugere algo mais articulado, mais organizado em termos econômicos. Nunca houve realmente uma atividade de indústria de turismo na região. O que houve aqui foi lazer, entretenimento e veraneio. E nos anos 50, por exemplo, o mercado imobiliário teve grandes impactos disso, porque se construíram muitos edifícios para a segunda moradia dos paulistanos e do pessoal do interior de São Paulo. Mas, de qualquer maneira, se criou uma rede de hotéis, restaurantes, bares, atividades noturnas e tal, que tem um impacto no desenvolvimento regional. E, finalmente, o quarto grande eixo do desenvolvimento regional foi o Parque Industrial de Cubatão, que também data da década de 50, o marco inicial foi a refinaria Presidente Bernardes, de 1955, seguido por uma série de indústrias petroquímicas ligadas à refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, a siderurgia, a COSIPA como marco importante, e depois um conjunto de indústrias de fertilizantes. Esse complexo industrial de Cubatão, o Parque Industrial de Cubatão, se implanta aí em cerca de 20 anos, de meados dos anos 50 até meados dos anos 70, e é responsável, evidentemente, pela geração de um complexo de empregos, de renda bastante importante para a economia do Brasil e particularmente para o desenvolvimento regional. Em resumo, porto, café, lazer, entretenimento e veraneio, um pouquinho de turismo e o Parque Industrial de Cubatão. Essa é a explicação da importância econômica e do desenvolvimento econômico da região ao longo do século XX. Bom, esse modelo começou a ter problemas a partir dos anos 70. Os negócios do café deixaram de ser realizados em Santos, o café deixou de ser a principal commodity de exportação brasileira e os avanços de tecnologia, de comunicação e tal, fizeram com que não fosse mais necessário que as empresas comerciais estivessem na boca do porto. Então os negócios do café foram gradualmente migrando ou desaparecendo. Só um número interessante, os armazéns gerais que estocavam café e tal, que chegaram a ser mais de 30, nos anos 30, 40, reduziram-se a 2 ou 3 armazéns nos dias atuais. Então, foi uma redução muito grande de tudo isso que aconteceu. E no plano do porto, houve uma mudança estrutural muito grande nos portos brasileiros na década de 90. A Lei de Modernização Portuária de 1993 provocou uma intensa mudança no perfil de operação portuária no Brasil, que afetou, evidentemente, o Porto de Santos. Quer dizer, a figura de uma empresa estatal, a Codesp, que operava o Porto de Santos, foi transformada por uma série de operadores privados, que num primeiro momento provocaram, sim, desemprego e queda de renda da população. E também o Parque Industrial de Cubatão sofreu muito, especialmente nos anos 90. A privatização da COSIPA reduziu o número de empregados. A COSIPA chegou a ter 15 mil empregados diretos, sem contar o gigantesco aporte de funcionários de obras de expansão. Após a privatização, esse número foi reduzido rapidamente a coisa de 5 mil empregos. Então, se perderam 10 mil empregos numa velocidade fantástica, empregos de qualidade na COSIPA. E, evidentemente, os ganhos de produtividade, os aumentos de tecnologia e tal, afetaram todas as indústrias de Cubatão, provocando um impacto negativo de emprego e renda nesse particular. E o turismo, como eu já tive a ocasião de dizer, nunca se desenvolveu de maneira adequada. E pior ainda, à medida que os anos vão passando, que outros polos de turismo importantes se desenvolvem, inclusive no estado de São Paulo. O litoral norte, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, vão ocupando esse espaço, que era um espaço aqui mais tradicionalmente da região de Santos, São Vicente, um pouco Praia Grande, Guarujá, tá certo? E não há alternativas para isso. Então, todo esse quadro é um quadro de profunda crise que vai atingir a região, especialmente no final dos anos 90. No século XXI, que é onde nós estamos agora, e aí sim, nós temos novas perspectivas para a região. Quer dizer, todo esse modelo que impactou negativamente a cidade e a região sofreu alterações. Só que o porto, por exemplo, foi reorganizado.
Passado o impacto inicial, cerca de 8, 10 anos no máximo, desse novo modelo portuário, os investimentos públicos e privados cresceram enormemente. Quer dizer, o capital privado veio com muita força para investir nas instalações portuárias e na operação portuária. Agora, mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, o próprio governo federal percebeu a importância de cuidar da infraestrutura logística portuária. Então, 2 obras importantíssimas estão em desenvolvimento. Uma, as avenidas perimetrais em Santos e Guarujá, que estão em obras em franco desenvolvimento. E outra que acabou de ser iniciada, que é a dragagem no Porto de Santos, permitindo o acesso de navios de maior calado. Esse soma de investimentos públicos e privados criou uma nova dinâmica, e uma dinâmica positiva, com geração sim de empregos. Claro que mudou o perfil do emprego portuário. O emprego portuário era muito emprego braçal, o estivador, o operário braçal. Hoje o emprego é um emprego de mais qualidade. É um emprego ligado a conhecimentos de logística, de infraestrutura, de informática e tal. Mas, de qualquer forma, nós temos aí uma nova perspectiva aí para o Porto de Santos, impactando positivamente no desenvolvimento regional. O polo industrial de Cubatão, de uma certa maneira, após esse vigoroso choque negativo, se rearticula, se reorganiza, e nós temos assistido nos últimos tempos alguns planos de expansão na própria Cosipa, hoje os Minas, e na refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, inserida na nova realidade de produção de petróleo e gás no Brasil. E o terceiro eixo importante do século XXI, chegamos finalmente ao ponto importante aqui da nossa apresentação, é a exploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Santos. É algo bastante novo que aconteceu começou a se desenvolver nessa década, se descobriu o petróleo na camada pré-sal na Bacia de Santos nesses últimos anos, e ele vem, ainda é uma perspectiva, mas ela vem com enormes possibilidades de trazer impactos positivos para a região. Então, se a gente for analisar mais detidamente agora os efeitos do desenvolvimento regional do petróleo e gás, nós vamos ver primeiro o seguinte fato: a Petrobras escolheu a cidade de Santos como sede da unidade de negócios da Bacia de Santos. Ou seja, a Bacia de Santos é uma região muito extensa, que começa, no limite dela é o estado do Rio de Janeiro, praticamente o sul do Rio de Janeiro, e vai até Santa Catarina. É uma área, não é restrita, evidentemente, à região aqui da Baixada Santista, uma grande plataforma continental. Mas, como Santos está aproximadamente no ponto médio dessa região, se convencionou de chamar de Bacia de Santos. Houve, nos anos 90, aí, principalmente na virada para os anos 2000, quando se percebeu a importância de tudo isso, uma grande pressão para quem ia ser a cidade sede da unidade de negócios. Niterói, inclusive, disputou essa primazia. E ela acabou, por razões políticas, etc., sendo trazida para Santos. Isso teve uma importância muito grande.